Capítulo 2. Dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Artigo 7. São direitos do advogado. Inciso 1º. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência, escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4. Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do ato respectivo, sobre pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Inciso 5. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Vide a DIN 11.27.8. Inciso 6. Ingressar livremente, a linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, que separam a parte reservada aos magistrados, a linha B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante o qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 10. Usada a palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhes forem feitas. Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativo ou da administração pública em geral autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Redação dada pela Lei nº 13.793, de 2019. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza,
findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Redação dada pela Lei nº 13.245 de 2016. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e a qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração, incluído pela Lei nº 13.245 de 2016. A linha A. Apresentar razões e quesitos, incluído pela Lei 13.245 de 2016. A linha B. Vetado. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16, 1. Aos processos sob regime de segredo de justiça. 2. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivado proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação da sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Vide ADIM 11.27.8. Parágrafo 3º. O advogado, ele somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em casos de crime inafiançável, observado os dispostos no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados com uso e assegurados à OAB. Vide ADIM 11.27.8. Parágrafo 5º. No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra de inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, em decisão motivada, expedindo um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese
vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, incluído pela Lei 11.767 de 2008. Parágrafo 7º. A ressalva constante no parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados com seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade, incluído pela Lei 11.767 de 2008. Parágrafo 8º, vedado. Parágrafo 9º, vetado. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar a procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14, incluído pela Lei 13.245 de 2016. Parágrafo 11. No caso previstos no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, incluídos pela Lei nº 13.245 de 2016. Parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente, incluído pela Lei nº 13.245 de 2016. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput desse artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo, incluído pela Lei nº 13.793 de 2019. Artigo 7A. São direitos da advogada, incluído pela Lei 13.363 de 2016. Inciso 1. Da advogada gestante. A entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. A linha B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. São direitos da advogada, lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche onde houver, ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das subseções orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, a suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa e desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação, incluído pela Lei 13.363 de 2016. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidações das Leis dos Trabalhos, incluído pela Lei 13.363 de 2016. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.363 de 2016. Artigo 7b. Constitui crime
violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei, incluído pela Lei nº 13.869 de 2019. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, incluído pela Lei 13.869 de 2019.